Então, pessoal, partindo aí para o último vídeo aí dessa aula de tópicos, a quem interessar, tá? Vamos falar então da flexão, ok? A gente falou anteriormente aí da compressão, falou da tração, depois da compressão, e agora partimos aí para o esforço de flexão, que é o último deles, tá? Dentro da flexão, não deixa de existir tanto a compressão quanto a tração, tá? E aí ela vai estar avaliada, porém, sem muito, sem ser avaliada de maneira isolada, né? Neste caso aí, ela será avaliada junto com outros parâmetros. Então esse vídeo talvez fique um pouquinho mais curto, por conta de ser mais simples, tá? A verificação não é mais simples, a verificação em si, mas é mais simplificado, né? Porque a gente já viu aqueles outros conceitos. O vídeo será mais simples e não a verificação em si, tá? Então vamos lá, vamos ao que interessa. No caso da flexão, tá bom? Eu tenho que fazer 3 verificações, ok? A primeira verificação, que é a flambagem local na mesa. Esta verificação é feita levando em conta a mesa do perfil, ok? Então, leve em conta a mesa do perfil, certo? Que tem uma aba solta e uma aba presa. E eu vejo esta flambagem aqui local, né? Neste local, para ver se vai acontecer ou não, tá? Dentro dos parâmetros, pode ou não acontecer isso. E aí a gente vai avaliar. Acontece? Ponto, acontece. Tá, beleza. Se eu sei que acontece, o que eu faço, então, a partir disso, já que eu sei que acontece? Então, é isso que a gente vai fazer, tá bom? A flambagem pode ocorrer na alma, né, que é quando ocorre no meio do perfil. A gente viu uma coisa parecida ali na compressão. Então, ela ocorre na alma quando ela acontece no meio do perfil, que é esse caso aqui. Deixa eu botar o laserzinho aqui. Tá aqui, ó. Que é esse caso aqui, tá? Ela acontece no meio do perfil. E ela pode acontecer a flambagem lateral, que é quando ela torce, né? Ela ocorre por torção. Então ela torce a viga e a viga toda perde estabilidade. Qual é pior? Todos eles, né? Qual é mais possível? Todos eles também, dependendo da geometria do seu perfil e dos travamentos do seu perfil. Tá? Então eu vou explicar com calma aqui cada um deles só para a gente relembrar o que é isso, né? Então, vamos lá. Eu tenho ali as deformações de estado limite de serviço, certo? E a deformação de estado limite de serviço é aquela que não vai comprometer a finalidade da tua estrutura, certo? Você não vai nem atingir o limite de escoamento ali, você vai ficar abaixo dele, abaixo do FY. Esse limite aí, ele vai ser dado, né, pelos parâmetros, e se a gente dimensionar dentro do que a gente tem que dimensionar, é bem tranquilo de se fazer, tá bom? É bem tranquilo de se fazer. Então vamos lá. A deformação aí máxima a gente vai avaliar e também as vibrações máximas também serão avaliadas. E aí a gente vai ver caso a caso, tá? Não quer dizer que a gente vai falar disso, mas quer dizer que a gente vai ver como se faz, tá bom? Essa é a intenção, é pincelar também e ir vendo, né, aí, cada caso. Então, né, no caso da viga aí, ó, a flambagem lateral, né, por torção, ela é essa aí, ó. Na maior parte das vigas são adequadamente contidas lateralmente, a maior parte delas, né? Quando a gente utiliza uma viga, sempre tem travamento, tá? Ou tem uma laje, ou tem alguma coisa. Geralmente não fica próximo desse limite, né? Nos exercícios em sala, a gente até utiliza alguns elementos mais forçados, sem muito travamento e tudo mais, e aí a gente vai ver caso a caso, tá? Mas aqui não seria esse o caso, tá bom? Não seria esse o caso, a gente vai verificar com calma. Quando eu tenho a flambagem lateral aí na mesa comprimida, né, não precisa ser considerado, tá bom? Então a gente vai ver quando isso acontece. Vamos lá, desconfigurou ali, ó. O LB, tá? Que é o comprimento destravado lateralmente, é aquele comprimento que vai de seção de apoio a apoio lateral, certo?
uma viga que chega e trava, o próprio apoio da viga, tudo isso vai ser considerado como travamento lateral desta viga, tá? Quando eu tenho esses pinos, esse alinhamento aí, eu até posso desconsiderar, porque o travamento é ela toda, tá? E aí, quanto mais travamentos eu tenho, menor vai ser a torção, tá? E aí eu tenho que evitar isso, por quê? Porque quando eu tenho travamento lateral aí, às vezes muito longo, né, espaçado de maneira muito longa, eu tenho que tomar um certo cuidado porque eu posso desperdiçar material, né? Com o mesmo material, eu posso ter elementos diferentes aí que vão dar resistência diferentes por conta dessa flambagem lateral aí, dessa instabilidade lateral por torção, tá? E aí eu tenho que tomar um certo cuidado com isso para eu não dançar no meu dimensionamento, tá? Senão você dança no dimensionamento e aí você está realmente ferrado com isso, né? Porque daí vai jogar material fora, vai romper mesmo com sobrando, né? Sobrando aí na viga. O limite de esbeltez é estabelecido por norma, está desconfigurado aqui na parte de cima, mas é o lambda R e o lambda P, lambda P e lambda R, tá? Quando o seu lambda da seção ele for menor que o lambda P, tá? A seção não sofre, tá? A flambagem, naquela, ou flambagem lateral, ou flambagem, ela não sofre aquela flambagem, tá? Que você estiver avaliando. Seja ela na alma, por torção, ou a flambagem lateral, ela não sofre. Ela não sofrendo essa flambagem, acontece que você vai tomar, aí vai pegar e vai calcular com o próprio momento resistente da plastificação da seção. O quanto aquela viga aguenta, né, de plastificação mesmo. Tá? E aí, você faz o dimensionamento direto com ele sem muito problema. Se o seu lambda é maior que o lambda P, mas é menor que o lambda R, o seu momento ele resiste menos, né? E ele é menor que o da plastificação. E aí você vai fazer uma relação, né, que minora o seu momento e faz com que ele resista um valor intermediário aí, de acordo com o minorador que vai ficar em função da sua classificação. Como a gente calcula isso, eu recomendo você pegar a apostila 2 que a gente utiliza. Lá tem o cálculo da flexão, né, em vigas e pilares. E aí você vai ter que levar em conta isso aí. E cada pilar vai ter, cada tipo de perfil vai ter o seu cálculo, né? E tem que tomar um cuidado. E aí, quando o lambda é maior que o lambda R, aí eu caio no momento resistente crítico, que é maior do que o lambda R, e esse momento resistente crítico, ele vai fazer com que você aí tenha outras preocupações e ele vai dar um momento muito, muito menor. Tá? Muitas vezes a gente muda o perfil, porque a relação dele com o primeiro, né, que é o momento da plastificação, é bem menor dependendo do seu parâmetro, e em alguns perfis ele nem é calculado, ele já te aconselha a não utilizar aquele perfil porque não tem como, tá? O dimensionamento vai ficar muito, muito, muito subdimensionado. Tá? E aí esse caso, o que acontece? O primeiro caso ali, lambda menor que lambda P. Quando acontece isso, né? Nosso dimensionamento ele está aqui, ó, tá vendo? Menor que o lambda, esse aqui é o MY, que é o momento ali do FY. E o lambda P está aqui, olha, a seção compacta, não ocorre a flambagem local, não ocorre ela, e ele vai ficar dimensionado aí no momento de plastificação, certo? Quando eu calculo com o lambda entre o lambda P e o lambda R, a gente chama essa seção aí de semicompacta, tá? E ocorre flambagem local, por isso, tá bom? A gente vai fazer com que a gente reduza esse momento para que não exista a flambagem local. Então você reduz a carga que você vai colocar para não existir a flambagem local e, consequentemente, ela vai resistir menos, né, que o momento de plastificação. E na última, tá? Que é quando ele é uma seção esbelta, muito pequena, para aquele esforço e para aquelas dimensões, ou muito fina, né, para aquele esforço e para aquelas dimensões, eu tenho a seção esbelta com flambagem local e o momento aí reduzido a bem pouco, né? Um momento bem baixo aí, ó. E isso aí eu tenho que tomar bastante cuidado. O lambda P, ó, a gente chama de índice de esbeltez para seções compactas, é o limite de esbeltez, né?
e o esbeltez limite para seções semicompactas, tá bom? Então, se ele está até aqui, ele é compacta, se ele está até aqui, semicompacta. Aqui já seria até não aconselhado se utilizar, tá? E aí, tem ali o desenho aqui do início da classificação, né? Ó, tem aqui, tá vendo? Ó, eu vou chegando aqui no MY, quando eu atinjo o FY, tem o início da classificação, ou seja, aqui, né, a tensão está menor que o FY ainda. Ele atinge a classificação e vai ter o seu limite pelo momento de classificação. Se ele chegar no momento de classificação e ficar constante, ok. Tá? Se ele passar disso, não ok. Então você vai limitar pelo limite ali, pela classificação. Aí, né, tem o caso aí, né, de um exercício, um exemplo de exercício que a gente fazia muito na sala, né? Seria ali calcular as vigas, ó. Tem as vigas. Lembrando, ó, vamos lá. A V1, tá? No caso da V1, eu tenho nenhum travamento, né? Nos 5 metros dela, eu não tenho nada travando ela nessa direção. Eu precisaria ver como está o apoio da laje, tá? Se essa laje causa um travamento ou não. E na V3, ó, além da possibilidade de eu ter a laje, eu tenho a viga V2 e as duas vigas V2 travando no comprimento de 7,5. Então, meu LB, meu comprimento aqui livre na viga 1, seria 500 aí, desprezando a laje. E na V3, aqui seria 2,5, tá? Então, apesar da V3 ter um vão maior, quanto à flambagem lateral, ela tem menos chance de ocorrer, tá? Apesar dela ter aí um comprimento total maior. Então, isso tem que ser observado aí com bastante critério, tá? Aqui tem o caso de um carregamento, né? Por exemplo, aqui. Só um exemplo, tá bom? E aqui a relação do FY com o FU, né? O FU vai ser maior porque ele é o limite de ruptura, enquanto o FY ele é menor porque ele é o limite de escoamento e o limite de ruptura sempre é menor que o limite de escoamento, tá bom? E é bem tranquilo. Olha lá, o caso ali da V3, né? Esse caso aí, certo? A V3 eu tenho ali a reação da viga V2 aplicada nela, tá? Então não vou calcular isso agora, óbvio, tá? É somente o conceito disso, tá? E aí tem os cálculos todos que você vai fazer, né? Para verificar a flambagem lateral por torção, a flambagem lateral na mesa, na alma, os limites, né? Do lambda P, lambda R, tá? Tem todos os limites aqui estabelecidos aqui pela tabela, mas se você for calcular isso mesmo, relembrar, de qualquer maneira, pegue a minha apostila, tá? Que aí vocês vão conseguir fazer isso aí sem muito trauma, né? Aí a flambagem lateral nela, né? Ocorrendo. Quando eu tenho pino de cisalhamento não ocorre porque a viga trava, certo? A viga trava nela, tá? Então ela pode ocorrer ou não. Muitas vezes essa flambagem ocorre só com o peso próprio da viga. Você estica ela, ela já começa a perder estabilidade, tá? E aí, raramente, aí a viga tem a mesa comprimida completamente sem contenção lateral, tá bom? Então é mais difícil de ocorrer, tá? Ó, quando eu coloco, ó, quando eu não tenho o apoio, ó, o que acontece, ó? A minha deformação ela é muito maior, sistema sem contraventamento. Quando eu contravento, né, a minha deformação é muito menor, tá? Os apoios laterais. Então tem que tomar cuidado também em contraventar isso, tá bom? E aí tem o apoio contínuo, apoio lateral, tem viga com conector, tem viga em formato de grelha, aí vocês vão ter vários critérios, né, para fazer isso aí e várias situações, né? Você como engenheiro vai avaliar cada uma e aí ter os seus parâmetros aí. Olha lá, certo? Basicamente, como eu calculo o lambda, tá bom? Vai ser sempre o parâmetro que depende da geometria do meu perfil, tá bom? Ignora isso aí. Mas se eu quero a flambagem lateral por torção, por exemplo, é o LB pelo RY, certo? O LB é o travamento e o RY. Flambagem lateral na mesa, espessura da mesa, vai ser o comprimento da mesa pela espessura da mesa, tá? 2 vezes a espessura, se eu não me engano. E da alma a mesma coisa, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem recordar isso aí lá na apostila, tá? E aqui tem o cálculo aqui também em regiões onde eu quero calcular o LB aí de trecho não uniforme, tá? Mas não se preocupem com isso, tá? Aí a gente adota aí o CB como 1, tá? Quando a viga é
tá? E aí tem o casos aí, o resuminho de como calcular aí o momento resistente em cada um deles, tá? Mas também muito tranquilo, né? Então, só lembrando ali, a lambda menor que o lambda P, o meu momento vai ser o momento de plastificação. Então, se é o momento de plastificação, tá tranquilo de se resolver, né? Eu pego já o cálculo lá dele, que é bem simples, e calculo. Se ele é o momento entre o lambda P e o lambda R, eu preciso calcular esse momento. Ele vai ser em função do momento de plastificação, mas vai ser menor que ele, tá? E o lambda R, se ele for maior que o lambda R, o meu momento vai ser crítico, tá bom? Tem que tomar muito cuidado. E aí tem o caso de 3, né, apoiada, né? É o caso aí de dimensionar, não vem ao caso agora. Se a gente repetir usando esses, aqui eu não tenho, né? Ó, no outro ali eu não tinha os pinos de cisalhamento, tá? Aqui eu tenho. Então, se eu calcular assim é uma situação, certo? Com 2 metros aqui de LB, se eu calcular assim é outra situação, tá bom? É outra situação, tá? Por quê? Porque aqui o comprimento do LB fica bem menor, né? Com o LB bem menor, consequentemente uma resistência muito maior, tá? E aí, ó, tem vários tipos de lajes que permitem a utilização de viga mista, por exemplo, tá? Eu tenho a laje maciça, permite a utilização de viga mista, laje pré-moldada, e aí eu tenho que deixar o pino, né, para travar nessa laje quando eu for passar a concretagem, né? Essa aqui é pré-moldada ainda treliçada, né? Também permite a utilização. Eu tenho a laje pré-moldada de vigota com lajota, painel alveolar protendido, também dá para se utilizar, desde que respeitados os critérios. Aqui a laje de steel deck, né? A gente já comentou em outras aulas, desde que eu deixo o pino também dá para usar. Lembrando que o steel deck é uma laje mista, né? Ela vai ter aqui essa chapa metálica na parte de baixo que funciona como elemento tracionado e o concreto na parte de cima como elemento comprimido, aos pinos de cisalhamento aqui, tá? Eles fazem tanto que o esforço seja transmitido entre laje e viga e também para que a viga esteja travada aqui pelo painel de laje que vai funcionar como diafragma rígido aí também, tá? Então, cuidado na hora de dimensionar. Nas ligações, né, isso vai fazer total diferença, porque eu posso ter ligação que trava. Essa ligação de cima, por exemplo, ó, ela é uma ligação mais para uma rótula, tá? Né? Então, eu tenho um sistema de contraventamento aqui indeslocável, porque eu tenho uma ligação deslocável, né? Se eu tenho uma ligação deslocável, obrigatoriamente eu preciso criar um sistema indeslocável e coloco contraventamento. Na ligação de baixo, eu tenho um sistema deslocável, certo? Ó, deslocável, sistema, porém, eu crio uma ligação indeslocável, tá? Qual que é mais barato? Com certeza esse sistema aqui. Tá? O sistema onde eu utilizo barras aí para travar. Assim, no geral, né? Você vai falar para mim, tem um caso lá que os caras utilizaram e ficou mais barato. Tudo bem. No geral é isso, tá? Que você vê aí nas estruturas mais comuns, tá? E tem também o caso de se utilizar isso aqui em casos especiais, tá? Se utiliza sim, mas não é tão comum. Tá? Aqui também a viga mista, tá? Ou pilar misto, né? Quando eu tenho a composição entre uma seção de metal e uma seção de concreto, tá bom? Para ser misto, classificado como misto, eu tenho que ter a iteração dos dois elementos trabalhando em conjunto, tá? Então ela é mista mesmo. E aqui algumas proteções contra o fogo, né? Existem alguns limitantes aí quando a estrutura é metálica contra o fogo, porque como as peças são muito esbeltas, finas, né? Elas sofrem torção, retorção, retorcem, né? Perdem resistência e acabam vindo à ruína. Então existem algumas proteções de fogo que limitam o tempo, né? Você vai ter lá uma proteção que te dá 90 minutos para sumir do lugar, 90 minutos para evadir, certo? 60, 120, tudo vai depender do seu tempo requerido de resistência ao fogo, tá? E aí é isso, pessoal. Espero que vocês aproveitem aí as videoaulas e nos falamos logo mais. Um forte abraço para vocês. Até mais.